Ora, ora! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E é com grande alegria que estamos aqui para juntos buscarmos a presença do nosso Deus, louvarmos, orar e buscar a sua presença conosco e aprendermos mais sobre as Sagradas Escrituras. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Que a gente possa receber essa palavra no coração, que ela possa fazer sentido para nós e que a gente possa estar buscando a presença de Deus, tá? Nós vamos ler agora uma passagem, algumas passagens que Deus tocou em nosso coração e que Ele fala muito forte e que tem muito a ver com a questão da obediência, de estar buscando a Deus, né? Em obediência, em oração. Vamos ler. Tá lá, a primeira passagem está lá em Jeremias 33:3. É uma passagem até bem conhecida. Ela diz o seguinte, Jeremias 33:3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E depois nós temos, conectando com essa palavra, o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que a Valéria vai ler pra gente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém. Então são palavras bastante conhecidas, a gente ouve bastante nas pregações por aí. E lendo a Bíblia, nós temos o contato com essa palavra e isso nos consola muito. Mas nós temos que entender o seguinte: Deus, Ele está orientando, está dizendo para você aqui, para mim, para você: invoca-me e te responderei. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus está falando com seus discípulos aqui nesse momento e Ele está dizendo, lá no comecinho do trecho aqui do capítulo, ele fala ali em Mateus 6, antes de Mateus 6,33, no começo ali do capítulo, ele fala o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, quando a gente tem necessidade de alguma coisa, de buscar a Deus em oração, para pedir, para fazer um pedido, não é errado pedir a Deus. As pessoas muitas vezes se constrangem até de buscar a Deus em oração para pedir alguma coisa. Mas Deus não quer isso, Ele quer que você busque, que você peça a Ele, para que Ele saiba o que está no seu coração. Deus sabe, aliás, Ele sabe o que está no seu coração, mas Ele quer que você tenha essa atitude, essa ação de buscar a Deus, de clamar a Ele. Então, quando você busca e pede a Deus algo, uma bênção, um emprego novo, alguma libertação de algum problema, alguma dificuldade que você está passando, seja o que for, Deus, Ele vai te ouvir. Às vezes Ele pode não te proporcionar aquilo ali no momento, naquele momento, porque não é a hora. Nós temos que entender também que Deus, Ele trabalha na nossa vida no tempo dEle e no momento certo. Deus nunca erra, Deus não erra. Nós somos ansiosos por coisas o tempo todo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. É isso que Ele quer que você primeiro se dirija a Ele e que você faça o pedido. Nós, quando nós queremos alguma coisa, nós nos dirigimos a alguém e pedimos aquilo para aquela pessoa, para que ela nos proporcione um emprego, ou você vai ao mercado comprar alguma coisa, você vai na padaria, você chega, você pede para a pessoa te servir naquele momento. Você busca aquilo ali, você tem que, porque as pessoas não vão adivinhar o que você quer. Deus, Ele sabe o que você quer, mas da mesma forma Ele quer que você tenha essa atitude de orar, de buscar a Ele em oração. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as coisas que Deus quer que você receba.
Deus tem reservado muita coisa para você, coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias 33:3. Nós não temos noção das bênçãos que Deus tem reservado para nós. Por quê? Porque nós não nos distanciamos de Deus. Nós paramos de buscar, nós paramos de orar. Não é ficar 24 horas ajoelhado pedindo, ajoelhado orando a Deus, mas estar o tempo todo conectado com Deus, buscando, pensando, será que isso que eu estou fazendo está certo? Será que isso vai agradar a Deus? Quando a gente faz isso, a gente evita de cometer muitos erros, de fazer coisas erradas. Você tem que agradar não ao seu próximo, mas você tem que agradar primeiro a Deus, buscando em oração, clamando. E com isso, quando você faz isso, você agrada, porque quando você precisa de alguém e essa pessoa pode te ajudar, ela vai ter prazer em fazer isso para você. Quando você pede ajuda para o seu pai, para sua mãe, para algum conhecido, para algum amigo seu, que realmente gosta de você, ele vai te ajudar e vai te ajudar com prazer, ele vai gostar de ver você recebendo aquilo ali e se dando bem com aquilo ali, se alegrando com aquilo ali. Então, você vai receber de Deus as suas bênçãos, mas no tempo dele. Não ande ansioso. Antes, faça o seu pedido a Deus, clame a Ele que Ele vai te responder. Então, vamos ter essa atitude de buscar a Deus, de clamar a Deus. Jesus, em alguns momentos, ele se afastava da missão dele, que era sair e pregar o Evangelho, preparar, né, os discípulos para tudo que vinha acontecer. Ele saía diante da presença deles e ia orar. Jesus orava o tempo todo. Se Jesus, que era Deus, que é Deus, na missão que ele veio aqui, há 2000 e poucos anos atrás, ele veio e cumpriu todo o ritual que ele teria que cumprir. Ele não precisaria passar por nada daquilo. Mas ele se dispôs, ele se entregou por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas ele estava o tempo todo em oração, buscando a Deus, ele estava na presença de Deus o tempo todo. Ele não deixava de buscar a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele estava conectado com o Pai. E é isso que nós devemos buscar, é isso que nós precisamos. Para que Deus anuncie a nós, para que Deus revele a nós o que Ele quer de nós, o que Ele tem reservado para nós. Amém? E também nós precisamos ter a certeza, crer na ressurreição de Deus, de Jesus, na crucificação de Jesus. Tudo isso está documentado na Bíblia e também em livros seculares, como a gente chama. A história prova a existência de Jesus. Então não é uma questão de crença, eu creio porque eu acho que Jesus é um espírito que veio e fez o que tinha de fazer. Não, nós cremos também pelas evidências históricas. Então foi tudo muito bem feito. Jesus não erra, Deus não erra. Jesus não veio aqui para brincar, ele veio para cumprir um papel que estava determinado. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, ao desobedecer, e por um homem o pecado foi retirado. Mas você precisa crer. Você precisa crer que Jesus se sacrificou por nós. Errar nós vamos errar, mas você precisa crer. Quando você crê, Jesus está em contato com você, o Espírito Santo começa a habitar no teu coração e ele vai te trazer esse conforto e vai te orientar a não pecar mais. A Valéria vai ler mais um trecho aqui para vocês, para finalizar, para fechar esse entendimento da busca que nós temos que ter o tempo todo com Deus, a orar ao Pai, ajoelhar em oração. Amém? Amém. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.
Então nós devemos colocar diante de Deus as nossas necessidades todos os dias, sem faltar nenhum. Ao levantar e ao deitar, orar, agradecer a Deus pela vida, agradecer por tudo que Ele nos proporcionou durante o dia, agradecer por tudo que Ele nos concede, por tudo que Ele nos dá, e também colocar diante dEle as nossas necessidades, pedir: eu preciso disso, Senhor. Senhor, eu tenho necessidade disso, eu tenho necessidade daquilo. Deus sabe o que nós precisamos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar e o nosso amanhecer, Ele sabe das nossas necessidades, sim, mas é necessário que peçamos a Deus. Para quê? Para que a hora que Ele nos concede, isso possa ser como um exemplo para outros que estão descrentes da presença e do poder de Deus. É como se você pudesse dizer para o mundo como Deus é bom. Olha só, eu pedi e Ele me concedeu, eu acreditei e Ele ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração e deu-me aquilo que eu precisava. Então, sempre quando nós temos problemas, muitas vezes, como o Marcelo disse, às vezes a gente tem vergonha de pedir para Deus. Não tem que ter vergonha, tem que buscar nele todos os dias. Deus não dorme e Ele é justo. Ele não vai deixar o Filho dele sofrer e Ele não nos vai dar um fardo maior do que aquele que a gente possa conseguir levar. E Ele ainda assim nos ajuda a carregar os nossos fardos, porque o fardo de Jesus é leve. Andar com Jesus é leve. Então, mesmo que tenhamos um fardo pesado sobre as costas, quando nós conhecemos Jesus, entregamos para Ele a nossa vida e cremos que Ele vai trabalhar a nossa vida, todo aquele peso, todas as nossas necessidades, todas as nossas dúvidas, todas as nossas dores são divididas com Ele. E Ele nos ajuda a terminar, Ele nos ajuda na caminhada. Devemos pedir para Ele, para que isso possa servir de testemunho para o mundo que é tão descrente. Deus cuida dos filhos dele até enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando. Então, não é no nosso tempo que muitas orações são respondidas, porque Deus conhece a frente. É no tempo certo, é no tempo dele. E nós não podemos esmorecer, não podemos desistir de orar, não podemos perder a fé. Pode parecer distante aquela conquista do que você pede a Deus, mas ela vai chegar se você não desistir, se você não perder a fé. Olha que coisa mais linda. Deus diz que devemos colocar diante dele todas as nossas petições, tudo aquilo que nós queremos pedir para ele, por meio da oração e pelas súplicas. Orar sem cessar, todos os dias. Orar aonde você estiver, esteja ligado em Deus, fazendo a sua oração. Todo o tempo ligado em Deus, pedindo para Ele cuidar, para Ele proteger você de todos os perigos deste mundo. E muitas vezes cuidar de nós com relação a nós mesmos, porque às vezes somos fracos e às vezes queremos ir por caminhos tortuosos. Então, estando debaixo de Deus, das asas de Deus, da proteção de Deus, Ele não permite que os nossos pés vacilem, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí Ele diz, com ações de graças, ou seja, não vamos ficar reclamando, não vamos ficar murmurando, vamos louvar a Deus por aquilo que nós já temos. Nós temos primeiro, nós temos a vida, e enquanto a vida há esperança, enquanto a vida nós podemos crer e acreditar em Deus e sermos abençoados pelas graças que Ele promete para nós. Todo aquele que crer em Deus, ainda que morra, viverá. E nesta terra, com Deus, teremos o melhor dela. Tudo que ela produzir virá para nós. Por isso, devemos crer, orar e agradecer pelo que nós já temos e por coisas que ainda virão para nós, suprindo as nossas necessidades em todo o tempo. Amém? Amém.
Amém. São palavras de esperança, mas também palavras de orientação que nos mostram o que a gente deve fazer. Então vamos orar, vamos entrar na presença de Deus, vamos receber a presença do Espírito Santo agora em oração e fazer as nossas vontades serem conhecidas de Deus. Amém? As nossas necessidades, as nossas vontades. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, nos colocamos diante de Ti para Te agradecer primeiramente pela nossa vida, agradecer pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, a todo momento. Senhor, sabemos que o Senhor conhece os nossos corações, mas nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades, ó Pai, as nossas vontades, os nossos desejos. Desejamos, Senhor, acima de tudo, estar na Tua presença, estar diante de Ti, buscar a Ti o tempo todo. Dai-nos, Senhor, força, dai-nos sabedoria, nos dê, Senhor, inteligência para buscarmos a Ti o tempo todo, Pai, para que nós possamos encontrar o Teu caminho, que a gente possa encontrar momentos no nosso dia para que a gente possa estar buscando a Ti, que a gente possa liberar, Senhor, no nosso caminhar, momentos para estarmos diante de Ti, para estarmos orando, ó Pai, suplicando e dando graças, ó Pai, a Ti, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua paz, o Teu amor. Senhor, vem habitar em nós com Teu Santo Espírito e que a gente possa receber, Senhor, a Tua santa e bendita palavra, que a gente possa receber a Tua revelação, as revelações de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, que o Senhor revele a nós, Senhor, coisas grandes e ocultas que não sabemos, ó Pai, mas que o Senhor tem reservado para nós. Prepara-nos, Senhor, capacita-nos para estar diante de Ti, para receber as Tuas bênçãos. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa mesa, Pai. Que o Senhor nos dê uma mesa farta e abençoada. Que o Senhor nos cure, Pai, fisicamente e psicologicamente, com o Teu Santo Espírito em nosso corpo. Sabemos que as nossas feridas serão saradas, as nossas doenças serão curadas. Tudo aquilo que nós desejamos será concedido por Ti, ó Pai. Mas precisamos colocar, Senhor, em súplica, em oração diante de Ti. E é o que nós fazemos agora, ó Pai. Revela-nos, Senhor, a Tua face para que a gente possa compreender e ouvir a Tua voz, que a gente possa aprender a ouvir a Tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, visita cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo nesse momento, seja ele em qual momento for, ó Pai. Visita-os, ó Pai, que eles possam receber o Teu Santo Espírito, receber da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, que o Senhor venha fazer morada em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos a Ti, ó Pai, por tudo e por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Perdão. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.